mas peço que tua presença aumente. Acende a lenha em nosso altar, meu Pai. Acende o fogo, meu Pai, no altar individual de cada um de nós, meu Pai. Que o altar individual de cada um de nós, na intimidade, seja gerado mais fogo, mais fogo, mais fogo. Que as coisas, que os empecilhos não possam travar aquilo que nós precisamos fazer para
chama desse altar, ela não se apague. Que é o nosso altar, que é o nosso coração. Em nome de Jesus. Senta no teu lugar, igreja. Como eu falei no início do culto, o tema dessa mensagem é uma pergunta: tem fogo aí? Pergunta para o seu vizinho aí: tem fogo aí? Mas é sobre fogo do altar. Em Levítico capítulo 6, no versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. Como assim? Como a gente pode apagar o Espírito? O Espírito Santo de Deus? Na lei do holocausto, dada por Deus aos sacerdotes, a gente vai para uma pequena historinha, para o tempo de antigamente, para a gente começar a entender que altar é esse, que fogo é esse, que sacerdote é o pastor, sacerdote é o pregador. Fica tranquilo. Na lei do holocausto dada por Deus aos sacerdotes levíticos, o fogo do altar arderia ininterruptamente, não podia parar, não podia se apagar. E para não se apagar uma fogueira, um fogo, é necessário sempre pôr lenha. É necessário tirar a cinza para pôr uma lenha nova, para que aquele fogo continue a queimar. Me ajuda aí, Patrick, minha voz é feia. E eu gosto de minha voz tocando com um tecladinho atrás, fica bem mais bonitinha. Minha voz não é feia, né? É feia. Aí você bota um tecladinho aí que fica mais bonita. E o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará, como diz o texto. Tal ação servia como um lembrete da presença contínua de Deus. Que fogo é esse? A gente iniciou perguntando: tem fogo aí? Esse fogo é o fogo do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver com o fogo do mundão que o povo tem, não. É o fogo do Espírito Santo de Deus. É Deus na nossa vida. É Deus no nosso ser, na nossa casa, no nosso ambiente, aonde nós estivermos. Tem fogo aonde a gente está. Deus, tal ação ela servia como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua, que não se acabasse, que tivesse continuidade em tudo que fosse ser falado por Deus. Deus acendeu o fogo no altar de bronze, lá em Levítico capítulo 9, versículo 24, fala sobre isso. E os sacerdotes estavam encarregados de garantir que essas chamas nunca se apagassem. Mas eram os sacerdotes, era aquele povo daquela época que tinha o direito e a autoridade de entrar no Santo dos Santos, entrar e fazer o altar. A gente vai mais para frente. Se liga aí. Quando a gente interpreta a lei do holocausto à luz do ensino do Novo Testamento, que a gente vive o Novo Testamento, amém? Aprendemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele foi definitivo. Aqueles altares que era feito lá pelos sacerdotes, que matavam um bezerro gordo, que fazia um bezerro sem marcas e tudo mais, blá, 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 blá. Aí Jesus vem como sacrifício vivo, santo, e define tudo, e muda tudo. Ele realizou o verdadeiro holocausto e a definitiva expiação. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz:
e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Todos que são purificados pelo sacrifício de Jesus são constituídos sacerdotes de Deus. Opa, aí é onde a gente entra. Todos que foram purificados pelo sacrifício de Jesus são constituídos sacerdotes de Deus. Aí é onde a gente entra nesse texto de Levítico para a nossa vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. Para a chama não se apagar, diz o texto anteriormente, lá em Levítico, capítulo 6, que o sacerdote ele tinha que tirar a cinza velha para colocar lenha nova, para que o fogo queimasse e continuasse a queimar. Eu vou falar tanto sobre fogo hoje. Por isso que a gente iniciou perguntando, tem fogo aí? Talvez sua vida, você é cristão há N anos. Talvez você já fez muita coisa para Jesus. E chegou momentos que você, talvez, esfriou. Talvez você colocou no automático. Você apenas não quer fazer mais. Parece que chegou a hora da aposentadoria. Aposentadoria de chamado. Estou inventando agora. Talvez chegou o ponto que você pegou e disse, isso não é para mim mais não. Cansei. É sobre essas pessoas que Deus está falando, sobre arder essa chama no altar. E sobre as pessoas também que estão fervorosas, que estão vivendo, estão fazendo acontecer, pessoas que estão servindo, que estão em qualquer ambiente dessa igreja, ou de casa em casa, como a gente tem os PGs, estão fazendo o evangelho ser expandido. Pessoas ouvindo a voz de Deus através desse seu e meu altar. Mas eu vou falar o exemplo do primeiro exemplo. Primeiro. Sobre o primeiro exemplo, sobre as pessoas que muitas vezes pegou e disse, eu já cansei. Eu tô velho. Olha, 30 e poucos anos de idade, eu estou velho, estou cansado. É sobre essas também, principalmente, que Deus quer falar essa noite. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Todo aquele que entregou sua vida a Jesus é constituído sacerdote de Deus. Faz parte do reino de Deus. É para ter o compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Foi interessante que o pastor Leandro pegou no primeiro, deu uma pincelada na mensagem do primeiro culto. E ele falou muito sobre isso. Na pincelada de poucos minutos que ele falou. E não tinha nada combinado. O coração do crente é o altar de Deus.
O coração do cristão, porque crente até o diabo é. Crente é aquele que crê, que acredita que Deus existe. Agora, cristão é aquele que vive as promessas de Deus. O coração do cristão é o altar de Deus. É o local de sua habitação. Acaso, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que está falando aqui? Está falando que nosso corpo é o altar de Deus. E para que Deus escolheria um corpo como o meu? Para ser altar dele, para que outras pessoas vejam Deus através da minha e da sua vida. Só que, como está esse fogo? Como está o fogo desse altar? Como está a chama desse altar? Deus, o Espírito Santo que habita no cristão é simbolizado pelo fogo. Em alguns exemplos na Bíblia fala sobre isso. Observamos que no Antigo Testamento, como hoje, cada sacerdote tem a responsabilidade de manter o fogo aceso. Como falei em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: não apagueis o Espírito. Como é que a gente apaga o Espírito? O Espírito é muito mais poderoso do que nós. Sabe como é que a gente apaga o Espírito na nossa vida? Quando a gente não busca Ele. Quando a gente não põe lenha, quando a gente não tira a cinza. Muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente coloca uma lenha e deixa a cinza. O que é a cinza, muitas das vezes? A cinza é um problema que teve lá atrás, que a gente deixou para lá e simplesmente, mas continuou lá. Tira a cinza, para o fogo queimar maior. Tira a cinza primeiro. Ah, mas Deus tira. Não, quem tem que tirar é você muitas vezes. Como é que é tirar uma cinza? Muitas vezes é pedir um perdão. Se estabelecer reino e sacerdote de Deus é fazer aquilo muitas vezes que a gente não quer fazer. Nosso corpo, nossa mente não quer fazer. Mas ei, tem que fazer. E nós não devemos apagar o fogo. O presente de Deus na nossa vida foi Jesus. Jesus, ele é o cara, literalmente. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é maravilhoso. Ele te dá conselhos. Você já parou para ouvir Jesus nesse momento que você está? Ou você quer fazer apenas conforme a sua vontade, ao que você sabe? Ouça Jesus. Ele está aqui. Jesus já tem falado com você. Ouça Ele. O fogo, ele simboliza a própria pessoa de Deus. Ele é como diz lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 3, fala sobre fogo devorador, fala que Deus é um fogo devorador, consumidor. Capítulo 4, versículo 24, também Deuteronômio fala: porque o Senhor teu Deus, fogo que consome, é Deus zeloso. Quando Deus se revelou por meio de teofanias, olha, pastor Cássio falando palavra bonita, teofania, o que é? Teofania é quando Deus se apresenta
como Ele é. No mistério, como o povo diz. Quando Deus Ele se apresenta sobrenaturalmente. Ele sempre vem acompanhado pelo fogo, muitas das vezes. Em Êxodo fala sobre o fogo, Deus se apresentando como um fogo, coluna de fogo, sarça ardente, tem fogo. O Espírito Santo, ele é simbolizado pelo fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas capítulo 3, versículo 16, Atos capítulo 2, versículo 3, fala sobre o Espírito Santo, simbolizando como fogo, como poder. Todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo e deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Vou falar de Paulo também, o Jean falou muito de Paulo nesse primeiro culto. O que Paulo proíbe falo de novo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. O que é apagar o Espírito? É resistir. É resistir à vontade de Deus para a nossa vida. É resistir para aquilo que Deus tem para nós. É resistir para aquele chamado que Deus preparou. Não fomos nós que preparamos. Como o pastor Leandro falou no primeiro culto, Deus preparou. Você não estava? Assiste o primeiro culto. Graças a Deus pela tecnologia que nós temos cultos e mais cultos para assistir. Apagar o Espírito é impedir ou resistir à sua ação dentro de nós. Só que preste atenção nisso. Apagar o Espírito é resistir à ação dele dentro de nós. Amém? Só que resistir quem apaga o Espírito em mim sou eu mesmo. Não é ninguém. Quem apaga o Espírito em você é você mesmo, não é ninguém. Muitas vezes a gente está adorando, cada um tem sua maneira de adorar. Tem seu jeito de adorar. Uns dão glória bem alto, outros dão glória bem baixo, outros nem glória dão em espírito. Mas estão dando. Agora resistir é eu não querer fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. É eu me calar. É eu dizer, Deus, eu não quero mais, eu não vou fazer porque eu não quero. Aí sim você está resistindo ao Espírito. Observando as propriedades do fogo e comparando-as com a ação do Espírito Santo em nossa vida, podemos dizer que o fogo destrói primeiramente. O fogo destrói. O fogo queima e destrói tudo o que tem pela frente. Só que da mesma maneira que ele destrói, ele purifica também. O fogo ele transforma, ele modela. Ourives, pessoas que mexem com ouro, com prata, eles usam o fogo para modelar uma aliança. Para modelar o metal que é o ouro, que é a prata. E esse fogo do Espírito, que a gente não pode apagar na nossa vida, é Ele mesmo que quer modelar a nossa história. Só que para Ele modelar a nossa história, nós temos que permitir. Deus Ele não invade, o Espírito Ele não invade, Ele bate a porta. E para acontecer, a história escrita pelo dedo de Deus, como tem música aí, a gente tem que permitir Deus fazer na nossa vida. O fogo ele vivifica, ele aquece, ele guia, ele ilumina. Todas as virtudes e vitórias da vida cristã dependem do Espírito Santo. Nós não vamos fazer com que alguém cresça. Quem faz é o Espírito. Nós somos o canal, muitas vezes sujo,
falho. Mas o Espírito não. O Espírito, ele modela, ele vivifica, ele restaura, ele faz tudo. Só que muitas das vezes nós queremos nos tornar Deus. Ei, a nossa tarefa é fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Agora, quem transforma é o Espírito. A frutificação espiritual e a capacitação para o serviço é obra do Espírito. Eu posso pedir aos meninos aqui, eles tocam uma nota aí, eu nem sabia que bateria tinha nota, mas bateria tem nota, né? Eu pensei que era só barulho. Não, tem nota. Graças a Deus, né? Tem nota, né? Mas se eu posso pedir aos meninos aqui para botar uma nota musical, eles vão saber botar. Eu não vou, mas eles vão. Por quê? Porque eles procuraram aprender sobre isso. Mas ei, não é a nota musical que transforma a nossa vida no momento de adoração. Não é a voz bonita que transforma a nossa vida no momento de adoração. É o Espírito. Porque a gente pode ficar calado aqui, ó, sem teclado, com a minha voz feia, ou até sem voz. Mas se a gente permitir que a presença de Deus entre em nós, encha esse ambiente, como diz uma música, né? Encha esse lugar. O Espírito vai fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Mas pode estar as notas musicais mais lindas, mais perfeitas, e muitas das vezes o Espírito não fez nada. Por quê? Porque não tem a ver com nota, tem a ver com Espírito. Não tem a ver com o que eu e você sabemos fazer, tem a ver com a disponibilidade do Espírito. Tem a ver com o coração. Tem a ver pelo porquê estamos fazendo. O altar é o lugar que você faz para Deus. Como assim eu posso fazer um lugar para Deus? Na sua vida você faz. Como assim? Como é que eu entro na presença de Deus? Como é que eu falo com Deus? Esse seu falar com Deus é um altar. Esse seu se comunicar com Deus é o altar. Ah, mas eu não falo, então não tem altar. Eu não me comunico com Deus, então não tem altar. Você não ora, não tem altar. Altar tem a ver com comunicação com papai. Tem a época aí de São João aí, né? Eita, eu falei um negócio desse na internet, meteram o pau em mim. Ano passado. Não foi? Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Ah, me lembrou aqui, ó. Meteram o pau em mim na internet, de São João. São João. É com Cristo. Pronto, agora vai estar salvo. Aí, nessa época de São João aí, o pessoal faz as fogueiras, né? Mas se não pegar fogo, o povo diz até que alguém da família vai morrer. Vai, sem essa historinha aí. Só a fogueira só queima se tiver o fogo. Pode ter madeira até a Torre de Babel. Se não tiver o fogo, não queima. É a mesma coisa na nossa vida. Substitui a fogueira pela minha e a tua vida. Se não tiver o Espírito, que é o fogo, meu irmão, a gente não é nada. É apenas um pedaço de pau, um pedaço de madeira cortado. O Espírito, quando ele entra na nossa vida, ele quer moldar, ele vai moldar, porque se ele entrou, ele vai moldar alguma coisa. Mas para ele entrar, temos que permitir. E altar é o lugar que você faz para Deus. Quando você acha que Deus vai te dar fogo para você ficar em casa?
Você acha que Deus vai te dar fogo? Que a gente canta direto aqui. Deixa queimar. Incendeia. Mais música com fogo aí. A gente fala tanto sobre fogo do Espírito sobre a nossa vida. Mas para que a gente fala? Para a gente ficar em casa sentado. Desculpa você que está assistindo o culto de casa. Se você está assistindo o culto de casa, eu amo você. Mas se você está assistindo porque não bateu vontade de vir, me desculpe, eu lhe amo, coraçãozinho, mas você está errado. Beijo do gordo. Você acha que você vai fazer, Deus vai colocar fogo na sua vida, o Espírito Santo, você girar, você fazer o reteté todo espiritual, para simplesmente você sentar nessa cadeira e dizer, eita, o culto foi bom hoje. Não, o culto hoje deu foi sono. Você acha que o Espírito de Deus quer que você encha de fogo, Ele quer encher de fogo a sua vida, para você ficar parado? Ou apenas fazer uma apresentação bonita? Eu brinco que minha voz é feia, minha voz é bonita, eu não estou nem aí. Mas uma coisa que eu estou preocupado, e aí é se eu estou fazendo a vontade de Deus. Se minha casa está, eu estou espelhando meus filhos. Se minha casa está se espelhando em algo em mim. Se ao meu redor, e onde eu estiver, seja lavando um cachorrinho, vendendo uma ração, cortando uma camisa, ou num jogo do esporte, se eu estou revelando Deus na minha vida, é isso que nós temos que estar preocupados. Se onde nós estivermos, tem Deus no meio, na nossa vida. Já deu um exemplo no primeiro culto de um rapaz, e eu me incomodei, antes dele vir pedir perdão, aquele negócio em mim, vá lá na loja dele, quando você sair, vá lá, peça perdão. Eu disse, eu vou. Hoje, mas não fui eu, foi ele que bateu ele bateu no meu carro por querer. Vê que negócio doido. Graças a Deus não fez nada, botei o negócio no lugar lá, ele disse, não, eu pago, eu disse, não tenho que pagar não. Só faltou dizer, foi pago na cruz. Aí eu pego outro exemplo, estava Geó, Isabela, um pessoal, a gente foi comer, quem quiser comer, deixa eu dar um parênteses aqui. Quem quiser comer e pagar também, não tem problema nenhum, pode me chamar para comer se você quiser pagar também. Porque às vezes acontece o seguinte, tem gente que acha que eu faço uma panelinha para comer com alguém. Não, não faço panelinha não. Eu quebro agora qualquer panela, seja de barro, de aço, do que for. Um parênteses, viu gente? Mas a gente saiu para comer, num término de um culto como esse, glória a Deus, que a gente gosta de comer. Aí, quando terminou de comer, a gente saiu do restaurante. Aí veio uma senhora, uma senhora bem magérrima, eu acho que é a palavra, magra, mas uma senhora magra. Aí ela veio e disse, tem algum dinheiro, não sei o quê. Aí eu disse, para que a senhora quer o dinheiro? Ah, não, para eu comer, estou com fome. Só que ela estava com a mão assim, ó, segurando um negócio aqui assim. Aí eu puxei o dinheiro, quando eu puxei o dinheiro, eu vi ela com a mão segurando assim um negócio. Aí quando eu fui dar, eu disse, o que é isso que está na sua mão? Isso não é meu não, não é meu não. Aí eu disse, que é isso? Ela, não, isso não é meu não. Aí eu peguei e disse, não, eu não vou lhe dar dinheiro para usar droga não. Foi mesmo assim ou não foi? Não vou lhe dar dinheiro para usar droga não. Ah não, aí ela pegou e disse, você está me humilhando, não sei o que. Eu disse, não senhora, pelo amor de Deus, não estamos aqui para humilhar a senhora não, eu sou cristão, eu sou pastor. Aí ela, vocês, vestidos desse jeito, crente. Quando foi? Crente desse jeito. Um com uma bermuda, um com a calça rasgada, já com a calça parecia que com uns rombos. Aí a gente Aí na conversa vai, conversa vem. Aí eu qual é o seu nome? Ela, Osana. Aí eu disse, meu Deus. Aí o mistério veio na hora. Aí Osana. Aí eu disse, como é seu nome? Osana, mas me chamam de Ana.
Aí eu disse, lhe chamam de Ana? Não, seu nome é Osana. Sabe o que é Osana? É uma glorificação a Deus. Toda vez que chamam a senhora pelo seu nome, a senhora e a pessoa estão glorificando a Deus. Aí ela começou a chorar um momento. Aí teve um momento que ela pegou, ela não. Eu conheço você. Aí eu também lhe conheço. O mistério começou. O que é que aconteceu? Para encurtar a situação. No final eu dei um abraço nela. Posso orar por você? Pode. Aí ela pegou e me abraçou. Eu não dei abraço nela. Ela veio e me abraçou assim. Aí o pessoal pensou que ia rolar o capiroto ia se manifestar. Aí não, eu orei e tudo mais pela vida dela. Aí sempre declarando, vão chamar você pelo nome. Ela, no momento, ela disse, eu fui evangélica da igreja de Deus. Aí eu, amém, mas você vai voltar. Cadê seus filhos? Ah, não, minha filha está por aí. Eu disse, seus netos. Aí ela disse, meu neto, não fale do meu neto não. Eu disse, falo sim, que Deus está mandando eu falar. Seu neto não quer ver você desse jeito que você está não. E começou o rebuliço todo. Aí, quando termina, moral da história, termina a história, passa uns caras que estavam observando a gente, antes de tudo começar. Pegou aí, bora Ana, vamos embora, gatinha, um negócio assim que eles falaram. Bora-se embora, e era uma senhora, nitidamente usuária de drogas. Por que eu estou falando de tudo isso? Para encerrar. É porque aonde nós estivermos, independente da situação que esteja, seja exemplo de Cristo. Não ignore ninguém. Tem um senhor que vai eu chamo ele várias vezes para aqui para a igreja. Toda vez que ele vai lá na loja, eu digo, vai quanto para o culto, E eu não sei, eu acho pela identificação que ele é morador de rua. Ele diz que não, mas eu acredito. Às vezes é vergonha por não dizer. E eu disse, eu quero ver você lá na igreja. Eu quero ver você lá na igreja. Eu quero ver você lá na igreja. Quantas pessoas você já convidou para vir à igreja nessa semana? Está vendo um monte de cadeira vazia aí? Essas cadeiras não é para estar vazia não. Essa cadeira é para estar cheia. Ah, mas está preocupado com cadeira, pastor? Não estou preocupado com cadeira não. Estou preocupado com as vidas que estão se perdendo aí fora. E ser cheio do Espírito, não apagar o Espírito, é a gente entender que aonde nós estivermos, nós precisamos falar desse Espírito que é Jesus Cristo. Nós precisamos ser mãos, pés, como diz música, ouvidos, abraços de Cristo para outras pessoas. Não é a respeito de uma apresentação, não é a respeito de ficar sentado, seja em casa, seja num culto. Ah, mas eu vim para o culto, está reclamando. Não estou reclamando não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que faça alguma coisa para que vidas se rendam a Jesus. Queimar não é apenas uma manifestação pentecostal. Cada um adora do jeito que sente-se bem. Cada um vai adorar do jeito que você se sente bem. Tem pessoas que conseguem ser pentecostais com plateia, mas sem plateia não consegue. Interessante. Tem pessoa que com plateia rota do manto, pá. Estou criticando não. Mas muitas vezes sem plateia nem abre a Bíblia. Cuidado. Eu peguei uma frase de um pastor brasileiro, Luiz Hermínio, que diz, cuidado, intimidade com plateia é pornografia. Quando eu sou íntimo com uma esposa, nem meus filhos vão ver. Quando eu sou íntimo com Deus, é aqui dentro o que está sentido. Porque eu posso gritar, eu posso falar tanto aqui. Eu já vi isso.
Eu não vivi, graças a Deus, mas eu vi pessoas pregando com uma palavra tão bonita, mas dentro está cheio de cinza. É só cinza. Seja você e ele, quando você estiver queimando. Não importa quem estiver olhando, ou se não tiver ninguém. Os meus momentos que eu mais ouço Deus é quando eu estou sozinho. Na intimidade. Retire a cinza e ponha lenha para esse altar queimar. Esse seu altar. Muitas das vezes a gente fica só buscando desse altar aqui, ó. De quem vai vir aqui. Amém, glória a Deus, é importante. É muito. Estar em comunidade é muito importante. Mas você tem que ter o seu altar com Deus, íntimo, offline. Pegue sua Bíblia em casa. Quanto tempo faz que você abriu sua Bíblia? Se abriu. Pegue a Bíblia em casa a partir de hoje, meu irmão, minha irmã. Abra ela. Comece, como é que eu leio? Leia de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leia de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 1. Leia Provérbios. Leia, só leia, meu irmão e minha irmã, independente de como vai começar. Eu vou ler um versículo, leia um. Não deixe de ler. Isso é por lenha. Isso é retirar a cinza. Sabe por quê? Porque vai ter um momento que Deus vai dar uma tabocada santa em você, lendo a palavra. Aí Ele vai pegar e, eita, é tirando a lenha, é tirando a cinza. Tem que perdoar, tira a cinza. É Deus mandando você tirar a cinza. Perdoe, tira a cinza. Ame ao próximo como a ti mesmo. Retira a cinza. Ame os seus inimigos. Eita, que cinza, tá um caminhão de cinza quando é um negócio desse. Mas tem que retirar a cinza. Você nasceu para cumprir. Você não nasceu para fazer. Você nasceu para cumprir, porque Deus ele já preparou. Então, nosso papel é cumprir aquilo que Ele preparou. Porque muitas vezes se a gente for pensar que eu vou fazer, eu faço, muitas vezes a gente vai pensar, eu faço até onde me cabe. Até onde dá para mim. Eu faço até onde não tocar nas minhas finanças. Eu faço até onde não tocar nos meus filhos. Eu faço até, eu fiquei doente. Isso aí não é por fazer não. Jeane pregou sobre o apóstolo Paulo. O cara escreveu a maior parte dos livros que ele escreveu preso. Levando chicoteada, levando tudo acontecendo com o camarada. E ele lá escrevendo e vivendo e tendo discípulos que tinham intimidade com Ele. Faça como para Jesus. Nós não estamos aqui para encher cadeiras. Estamos aqui para mudar a sociedade. Amém? Eu creio numa igreja viva. Eu creio numa igreja. Eu vejo a igreja Cristal Tema uma igreja grande. Uma igreja que vai sim estar em todos os âmbitos da sociedade. Mas para que haja transformação e não ser igualitário a eles. Vai entrar na política, entre para transformar. Para ser igual, saia.
Vai entrar no futebol, entre para somar, para mudar, para transformar. Não é para mudar, saia. Sua casa tem mudado? Uma pergunta que fica para mim e para você. Tudo isso que eu estou falando aqui, primeiramente foi para mim, meu irmão e minha irmã. Primeiramente, a porrada é em mim. Sua casa tem mudado? As pessoas da sua família têm mudado? Você tem mudado? Onde você pisa, onde você está, o ambiente que você se conecta, quando você chega, tem mudado? Lucas capítulo 15, versículo 8, fala da mulher que perdeu uma dracma. É uma parábola de Jesus. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Tudo que nós fazemos aqui fora, primeiro nós perdemos dentro de nós. Tudo que nós fazemos aqui fora, tudo que você perder aqui fora, primeiro você perdeu dentro de você. Quando o fogo nasce na nossa vida, ele vem primeiro para nos mostrar a sujeira, para a gente organizar. Primeiro somos limpos para limpar. Aquela mulher, esse exemplo da parábola da dracma perdida, ela perde. Qual é a mulher que tem 10 dracmas, perde uma e não acende uma candeia? Coloca fogo na candeia para que haja luz no lugar, para que ilumine o ambiente, para que dê para ver a sujeira que está no lugar, para que limpe o lugar, para que ache o que estava perdido de importância. Você acha que Deus vai te dar fogo para apenas você ficar aqui no culto? Você acha que o fogo só é aqui no culto? Ou o fogo é onde você estiver? Fizemos um propósito. Ed lá da intercessão colocou lá um momento de oração. Cada um bota seu horário. Maravilhoso. Mas não é só para orar naquele horário não, viu? Porque a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é orar em todo tempo. É orar em qualquer circunstância. Isso é orar sem cessar. Estou terminando. Não fica com o fogo de Deus, consumidor, apenas aqui no culto. Porque senão é só um fogo de palha. Deus não é Deus de fogo de palha. O Espírito Santo de Deus não é fogo de palha. Que aqui no culto está fervendo, está acontecendo. Um calor danado dá aqui. Aí quando chega na segunda-feira, não fala com o irmão, não fala com a irmã, de bico. Ah, mas fulaninho passou na igreja, não falou comigo. Ah, ciclaninho isso. Ei, que fogo de palha é esse? É muito mais do que isso. Quando você acende o fogo e o fogo vem, ele mostra onde precisa ser limpo para se encontrar. O que você vê que precisa mudar? Uma pergunta que eu sempre faço a mim é: onde eu estou errando? Onde eu estou errando? Seja na vida espiritual, seja na vida familiar, com os meus filhos, com minha esposa, seja no meu trabalho, seja na minha vida financeira. Onde é que eu estou errando?
Só que muitas vezes, sabe qual é o problema do crente? É que o crente quer dizer, ó, fulaninho ali, ó, oxe, chapa ali, ó, desviou. Para de olhar para fulaninho e olha para si mesmo. Vê onde você está errando. Fulaninho veio para a igreja, nem bateu palma. Não se preocupa com fulaninho, não. Se preocupa com você. Onde você está errando. Onde eu estou errando. João capítulo 17, versículo 14, versículo 15 diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus, ele mostra aqui nesse texto, nesse pequeno texto, que ele tem uma promessa para a nossa vida. Mas para que essa promessa aconteça, nós temos que atravessar esse mundo. Nós temos que ganhar as pessoas que estão nesse mundo também. Porque essa promessa não é só para quem está aqui dentro dessa igreja nesse momento, não. É para todos que entenderem quem é Jesus. Só que para entender quem é Jesus, tem que ouvir falar de Jesus, tem que ver o testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Se a pessoa olhar para a minha vida, depois você chega para mim e diz, quem é Jesus na vida dele? Se for uma coisa ruim, meu irmão, chega para mim e fala. Não tenha vergonha não, chegue para mim e pode dizer, pastor, eu acho o senhor isso. Eu acho o senhor aquilo, o senhor fez isso comigo. Chegue para mim e fale. Porque a gente só muda se a gente ouvir a verdade. Só que muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade. A gente se isola e não quer ouvir a verdade. A gente acha que a verdade muitas vezes é baboseira. É a verdade que transforma. É a verdade que restaura. É a verdade que muda. O povo aí fora, ele está sedento e com fome. Sabe qual é o problema dessa fome do povo? É que quem está com fome come qualquer coisa. Aí está cheio de gente aí pregando baboseira, falando o que não é para falar, vivendo um evangelho falso, e o povo com fome, com sede, não tem culpa não. Ele está vendo algo bonito, bacana, que se encaixa, ele vai. Só que é a verdade que liberta. Não é qualquer coisa que liberta, é a verdade. Deus não te deu o Espírito Santo para você ficar com a poupança numa cadeira, olhando o tempo passar. Ele te deu um propósito, então se mova. Fica de pé, igreja. A glória de Deus manifestada, o que é que acontece? A mudança de mente, a transformação, a avivamento. Mudança é para sempre. Mudança de mente é para sempre. A transformação de Deus, quando entra na nossa vida, é para sempre. Não é momentânea. Não tem a ver com o momento. Aquele momento eu estava emocionado. Não, não tem a ver. Tem a ver com mudança de vida. Tem a ver com sua vida inteira. Com a nossa vida inteira. Jesus em nenhum momento na Bíblia, ele nos ensina a ser alguém espiritual. Jesus, ele nos ensina em todo tempo para sermos cristãos. Ele chega e diz, cuida, ama teu próximo. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame seu marido. Jesus manda interceder. Pedro, Tiago e João, fica aí que eu vou orar. Mas vocês ficam aí em oração. Intercede. Jesus em nenhum momento diz, roda no manto, faz isso, faz aquilo. Não, ele está dizendo coisas simples, carnais, que dá para a gente fazer. Só que muitas vezes a gente quer colocar tudo como algo espiritual.
E o algo que é para a gente fazer, a gente não faz. O espiritual é o Espírito quem faz. Jesus manda a gente abençoar, manda a gente se dedicar, encorajar. Em Gênesis diz: façamos o homem. Deus deixou um princípio logo nisso. Como? Deus, ele podia simplesmente dizer: eu fiz o homem. Ele é Deus. Mas ele dá um princípio: façamos o homem. Ele está dizendo aqui para mim e para você: ei, bonitinho, bonitinha, viva em comunidade, viva em união, viva com um propósito com outras pessoas. Façamos. Deus podia ter dito: eu fiz. Ele está dizendo ali: façamos. Independente do seu estado momentâneo, cumpra aquilo que Deus te designou. Essa mensagem é uma mensagem dura, mas é uma mensagem de avivamento. Porque mensagem de avivamento não é aquilo que você faz você chorar e você ficar emocionado, não. Mensagem de avivamento é aquilo que faz a gente ter mudança de mentalidade. Mensagem de avivamento é quando a gente pega a nossa vida e escuta uma palavra que dói em nós. Porque doeu em mim, está doendo em mim. Eu preciso fazer mais para o Senhor. Será se você também não precisa? O que nós estamos fazendo para a obra de Deus, para o chamado de Deus na nossa vida, nessa sociedade. Qual é o cenário que sua família pertence nessa sociedade? Aonde é que precisa mudar? Qual é o âmbito da sociedade que você representa alguém ou alguma coisa? O que é que precisa mudar? Onde você mora, o que é que precisa mudar? Está ouvindo falar de Jesus naquele lugar? Ou melhor, você e eu estamos falando de Jesus naquele lugar? Ou simplesmente, venho para o culto, vou para casa e pronto, estou nem aí. Esteja, porque o sacerdote que coloca lenha no altar, o sacerdote real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, sou eu e é você. Fecha teus olhos nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor. Que essa mensagem, Pai, encrave na nossa mente e no nosso coração. Que a gente saia desse culto hoje, que é totalmente para Ti, em chamas, querendo viver aquilo que o Senhor preparou para nós, todo por completo. Não só aquilo que me agrada, Deus, ou agrada o nosso irmão, aquilo que Te agrada, meu Pai. Estamos aqui como igreja para viver aquilo que Te agrada. Queremos mudar sim a sociedade, meu Pai. Eu sei que o Senhor tem poder para isso. E nós estamos aqui, Pai, como Teus sacerdotes, para viver a Tua vontade, custe o que custar, em nome de Jesus.